Cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede, oportunidade a qual muitos desejariam estar aqui, mas não tem esse desejo, não tem aquele desejo de estar na presença do Senhor. Aprova o Senhor por estar aqui pela primeira vez, trazendo uma mensagem. Quero desde já agradecer mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso pastor por essa oportunidade, pela confiança. Sabemos quando falamos da palavra de Deus, a responsabilidade é muito maior do que o que a gente pensa, porque vidas dependem dessa palavra, vidas vão ao céu através dessa palavra, e vidas também descem ao inferno através dessa palavra, porque está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser por Ele, Jesus. Quero também parabenizar todas as mães que estão neste lugar, a você, a todo canto do Brasil, do mundo, em especial a minha esposa, tem sido uma mãe exemplar, uma mãe muito importante, é uma coluna no meu ministério. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Mês passado fizemos 19 anos de casado e hoje eu vejo uma juventude que cresceu comigo, fracassando no casamento, fracassando na vida, fracassando no seu trabalho, na sua vida pessoal. Por quê? Porque eles escolheram o caminho errado. Mas aprova o Senhor, no dia 17 de outubro de 1999, tive um encontro com esse Deus, ao qual Ele me deu a oportunidade de eu aceitá-lo, e Ele hoje ser o meu Senhor, e hoje eu ser o seu servo. E hoje eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso que eu estou aqui para dizer que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, e que Ele ainda vai fazer grandes coisas na vida daqueles que têm Ele como seu Salvador. Quero também convidar a todos para abrir sua Bíblia, o livro de Isaías. Confesso aos irmãos, quando o diácono Ageu nos fez o convite, é como se o céu descesse sobre nós. É diferente quando as coisas é de Deus. É diferente quando é para Deus. A gente, quando está no mundo, tem uma preparação que para nós acha que não é nada, mas para eles tem um significado. Assim temos que ser nós na presença do Senhor. Ter uma preparação, não apenas fazer de qualquer jeito, achando que Deus recebe. Deus não é menino. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele diz que desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E há 37 anos, eu não sei o que é uma mãe. Aos 3 anos, meu pai e minha mãe se separaram. E hoje eu fui criado com meu pai. Mas o Senhor, Ele teve um encontro comigo no dia 17 de outubro de 1999. Para mim é um privilégio estar aqui, dividir nessa tribuna com grandes homens de Deus, homens que são conhecidos por Maceió, pelo mundo. Não é fácil estar aqui. Mas quando Deus quer, não importa a posição, não importa o cargo, não importa a situação que você esteja, se Deus mandou, vá. Se Deus disse, vá. Se Deus determinou, vá. Porque quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Livro de Isaías, capítulo 6, é um texto bastante conhecido da igreja. Eu cresci no Evangelho, ouvindo muito essas mensagens sobre Isaías capítulo 6, mas o Senhor, a Bíblia diz que a palavra dele, ela se renova a cada manhã, e a palavra de Deus, ela é vida. Se ela é vida, ela tem que estar viva todos os dias. Então Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito
séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem sabemos, esse texto ele é bastante lido por muitos, ao qual muitos podem levar esse texto como um tema mensageiro a culto de missões. Podemos utilizá-lo de uma forma como o versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um tema a esses versículos, acabamos de ler, onde diz: 3 coisas nos levam ao trono de Deus. Que você nessa noite possa entender esse texto, que acabamos de ler esses versículos, ao qual só podemos chegar ao trono de Deus através de 3 coisas. Primeiro, está no primeiro versículo, que quando ele começa a falar o que ocorreu no ano do rei Uzias, ele já determina que no ano, não sabemos o mês, não sabemos a hora, nem sabemos o dia, mas sabemos que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve, primeiro ponto, uma visão. O crente que anda na casa do Senhor, o crente que vive nos caminhos do Senhor, o crente que prega a palavra, que vive a palavra, se ele anda na casa do Senhor e ele não tem uma visão, ele não está preparado para ir para o céu. Porque para ir para o céu é preciso ter uma visão do céu. Observe que Isaías teve uma visão. Que visão foi esta? Ele viu um trono. Que trono foi esse? O trono de Deus. Porque quem tem visão de Deus, vê Deus no trono. Quem tem visão de Deus, não se abala com as coisas do mundo. Quem tem visão de Deus, não se preocupa com o vírus. Quem tem visão de Deus, não se preocupa com as guerras. Porque está escrito em Mateus 24. Mas ainda não é um fim. Continuando o que ele diz: assentado, ouvi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Séquito significa grupo de pessoas. Observe que isto ocorreu no ano em que o rei Uzias faleceu. Ele era um grande amigo do profeta Isaías. Podemos observar que era um ano difícil para Isaías. Quem já perdeu um ente querido sabe como é difícil lidar com a dor.
Mas a dor ela traz duas coisas consigo. Primeiro, o sofrimento. Segundo, o crescimento. Mas é onde você tem que saber lidar com essas duas coisas que a dor traz consigo. Todos nós iremos passar por isso. Mas de que forma vamos reagir com a dor? De que forma vamos lidar com a dor? De que forma vamos sobressair com a dor? Mas não existe dor maior do que a dor que Jesus passou por mim e por você naquela cruz do Calvário. Para que hoje você estivesse aqui falando que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o teu pastor e que nada vai te faltar, que Ele é o pão da vida, que se creres verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o versículo 1, quando ele diz que eu vi. Crente tem que ter visão do céu. Crente que tem visão da terra, ele não está ligado no céu. Porque o próprio Jesus disse no livro de Pedro: aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Crente sem visão do céu. Crente que não está se preparando para a vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando falamos em visão, todos nós aqui estamos enxergando. Todos nós temos a nossa visão. Mas a visão que estamos falando é outra visão. É uma visão que o profeta Isaías teve. Onde? Observe que no versículo 2, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. Ora, asas. Nessa noite o Senhor está te dando asas nessa noite para poder você chegar ao céu. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que o Senhor nessa noite, Ele está te preparando para algo maior na frente. Porque o profeta Isaías, ele passou por uma situação difícil para poder chegar a ter esta visão. Ele estava num ano difícil, num ano de morte, a qual o seu país tinha acabado de perder o seu rei. Mas a preocupação dele não era com quem ia governar, ou se ele iria governar. Mas ele estava preocupado com quem ia cuidar do povo de Deus. Mas ele teve uma grande visão. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos nessa noite te dizer que o Senhor Ele quer te usar de uma forma tremenda. Hoje é culto de missões. Aprove aos irmãos. Hoje no mundo existe mais de 440 mil missionários espalhados pelo mundo. Mas poucos sabem que 40% da população no mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Desses 40%, 29% ainda não foram evangelizados. E eu te pergunto nessa noite, será que você quer ter esse compromisso de diminuir esse índice de 40% do mundo ainda não ouviu falar de Jesus? Temos um exemplo de qual poucos ainda não sabem, mas o Brasil, de 2018 para cá, ele tinha pouco mais de 20 mil missionários pelo Brasil. Mas existe uma notícia boa para te dizer nessa noite. O Brasil cresceu 70% de 2018 para cá, com um crescimento de mais missionários. Isso significa que a igreja está fazendo o papel dela. Significa que a igreja está evangelizando. Mas é pouco, porque ainda falta você. Mas ainda é pouco, porque você ainda não teve a visão do céu. Temos que parar de pensar somente em nós e pensar no outro. Porque nesse momento tem pessoas precisando de uma palavra minha, de uma palavra sua.
Porque missões, ela não começa no outro país, ela começa dentro do seu lar. Missões começa dentro da minha casa, pelos meus filhos, pelos meus familiares. Missões começa também dentro da sua escola, dizendo que Jesus é bom. Missões começa no seu trabalho, dizendo que Ele está voltando. Missões começa dentro de você. Não é fácil ser um missionário hoje, mas para que isso venha a continuar crescendo, é necessário que você entre nesta visão do profeta Isaías. Que no versículo 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Observe que a primeira coisa que eu falei que precisamos, que nos leva ao trono de Deus, primeiro é visão. Eu vi. Segundo, está no versículo que acabamos de ler, reconhecer. O profeta Isaías reconheceu que ele era um pecador. Ele reconheceu que não era digno de estar onde ele estava. E aonde ele estava? No templo. Observe que ele estava no templo. Mas em que lugar do templo o profeta Isaías se encontrara? Se ele acaba de dizer que no versículo 5, ele era um homem de lábios impuros. E habitava no meio de um povo de puro em lábios. Ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Mas ele estava numa posição a qual o Senhor o permitiu. Primeiro, no templo. Segundo, fora do templo. Porque ele não era digno de estar dentro do templo. Porque ele se considerava um homem de lábios impuros. Ele reconheceu a grandeza desse Deus, que para chegar no seu trono, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, ou do jeito que eu acho, mas é do jeito que Deus quer. Ele não olhou a posição que ele estava, ele não olhou a situação, ele apenas quis reconhecer que ele não era digno de estar onde ele estava. Mas quando Deus prepara, quando Deus separa, quando Deus quer, não há quem impeça. Não há quem tire aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Estamos vivendo numa geração muito amedrontada pelo seu próprio ego. Eu não vou, eu não posso, eu não quero, eu não tenho tempo. Mas nós servimos ao Senhor do tempo. Nós servimos ao Senhor quando Ele diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, que ele diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra. De que forma você está utilizando o seu tempo nas mãos ou na obra do Senhor? O tempo nos diz que não está fácil. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E você está preparado? De que forma estamos levando a mensagem de Deus para aqueles que precisam? Como acabamos de ler aqui no versículo 5, que ele se considerava um homem de puro em lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Senhores. Mais uma visão que o Senhor concede a você nessa noite. Porque o profeta Isaías, ele tinha vários motivos para não estar ali no ano difícil. E eu te digo nessa noite, você também tem vários motivos para não estar aqui nessa noite. Mas aprova é o Senhor te trazer a este lugar. Aprova é o Senhor te dizer nessa noite que Ele quer te levar ao trono. Observe que ele viu o Senhor assentado no trono.
Se o Senhor estar assentado no trono, significa que Deus ainda está no controle de tudo. Que Deus ainda não perdeu o controle da sua situação. Que Deus não perdeu o controle da sua vida. Que Deus não perdeu o controle do seu casamento. Que Deus não perdeu o controle do seu filho, que você acha que para você está perdido. Não, ei, Ele ainda está no trono. Se Deus está no trono, eu te digo nessa noite, descansa, confia, que Ele está no controle da tua vida e da tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, ele diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com um tenaz, tocou teus lábios, e a sua iniquidade foi retirada. Quero mais uma vez dizer para você uma palavra do Senhor nessa noite para você. O Senhor está tocando nos teus lábios nessa noite. E Ele está retirando algo que não está o agradando. Eu não sei se é assim o que você está falando, mas o Senhor está dizendo que Ele está te tocando nos teus lábios, porque os teus lábios é santo. Você serve a um Deus santo. E o Senhor te diz nessa noite: eu te toco mais uma vez, porque eu ainda estou no controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. O Senhor aí está aqui neste lugar. Talvez você não percebeu a visão que o Senhor está te dando nessa noite. É visão do céu. Terceiro coisa que nos leva ao altar e ao trono de Deus: ouvir. Observe que no primeiro versículo que lemos, ele viu. No versículo 5, ele reconheceu a grandeza de Deus e que ele era um pecador e necessitava desse Deus. No versículo 8, após Deus o tocar e retirar toda a sua iniquidade, ele ouviu. Ouviu quem? A voz do Senhor. E você nessa noite tem um privilégio de ouvir a voz de Deus ao teu coração. Você nesta noite tem um privilégio de dizer: eu te sirvo, Senhor, na minha pouca força. Você tem um privilégio nessa noite de ouvir a voz de Deus te dizer: eu ainda estou no controle da tua vida. O inimigo tentou te tirar dos caminhos do Senhor. Ele tentou te amedrontar, te parar. Mas o Senhor, Ele não permitiu. Tem coisas na vida da gente que Deus permite. Quando você observa o servo Jó, você observa que Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Tocasse em tudo dele, menos na vida dele. É assim que o Senhor faz contigo nessa noite. O inimigo pode tocar em tudo seu, mas não vai tocar na sua vida, porque o Senhor, Ele não vai permitir. E Ele diz: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Observe quando o Senhor diz: a quem enviarei? Ele está dizendo: eu estou contigo, eu vou contigo, eu serei contigo. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ainda que os teus inimigos estejam te perseguindo, eu estou contigo. Ainda que o mar esteja fechado para você, Ele te diz: eu estou contigo. Ainda que a fornalha esteja 7 vezes mais aquecida, o Senhor te diz: eu estou contigo. Ainda que você seja lançado na cova do leão, o Senhor te diz nessa noite: eu estou contigo. Ainda que o inimigo te ofereça coisas que para os seus olhos pareça agradável, o Senhor te diz: eu estou contigo, para te dizer: negue-se,
Porque o que eu tenho para você são coisas maiores. É preciso ter uma visão do céu para viver o céu. Eu estou vivenciando uma geração de jovens deixaram de investir no conhecimento, no querer e na vontade de Deus. Conheço muitos, procuram o seu ego, o seu eu, procurando aperfeiçoar a sua vida pessoal, esquecendo a vida espiritual. Deus diz para você, jovem, nesta noite: lembra-te do teu Criador, antes que venha os dias maus. Vai chegar esse dia, eu não sei quando, não sei a hora, não sei o mês, mas não sei o ano. Mas o Senhor te diz nessa noite, jovem: lembra-te do teu Criador. Os dias são maus. Jornais notificam, rádios notificam. Ao andar na rua, percebemos: os dias são maus. Mas o Senhor nesta noite diz: eu conto com você. A quem enviarei? Isso não se trata apenas de uma chamada, se trata de um compromisso com aquilo que você disse quando você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Quando você entregou a sua vida para Cristo, você assumiu um compromisso de fazer com que o Senhor, Ele seja visto na sua vida, e não que você seja visto. Precisamos proclamar mais aquilo que o Senhor fez por nós. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava observando em casa, que a Coca-Cola, como todos já conhecem, ela é mais conhecida no mundo do que o próprio Evangelho. 97% da população já ouviu falar da Coca-Cola, sendo que 51% deles já viram uma latinha de Coca-Cola. Aí eu te digo: e onde está o Senhor? Será que vamos parar nesses 40% do mundo que ainda falta ouvir falar de Jesus? Se Deus fosse usar as empresas de uma forma que elas propagandam os seus negócios, Cristo já teria sido pregado pelo mundo todo. O homem tem procurado mais agradar a si mesmo, esquecido de que ele ainda tem um Deus que tudo pode e que tudo faz. Eu sei que o Senhor, Ele tem falado com a sua igreja de uma forma totalmente diferente. Primeiro, Ele te diz nessa noite que você tenha uma visão do céu. Segundo, reconheça nessa noite que você é um pecador e necessita desse Deus para tudo. Reconheça que no livro de Salmos 46, no versículo 1, Deus, Ele revela mais um do seu grande feito, quando Ele diz que Deus é. Se Deus é na tua vida, não há por que você fracassar. Se Deus está e Ele é na tua vida, não há por que você temer. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor peleja por ti, pelos teus. Vivemos anos difíceis, anos de perca. Ainda não nos acostumamos com o que estamos ouvindo e vendo. Mas é necessário que precisamos estar ligado na palavra. É necessário que a gente medite na palavra, busque a palavra, viva a palavra, porque sem ela ninguém verá a Deus. Quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele ainda faz.
Ele faz cessar as guerras. Ele faz os inimigos recuar. Ele faz aqueles que disseram que você não é capaz, você ser capaz. Em nome de Jesus eu quero externar a minha gratidão por essa rica oportunidade. Peço aos irmãos que oreis por mim, pela minha família. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Posso dizer que hoje eu sirvo a um Deus que tudo pode. Como eu falei no início, 37 anos vivi sem mãe, mas conheci um Deus que mostrou que tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero agradecer ao nosso pastor por essa rica oportunidade, e que, se o Senhor assim permitir, quero mais uma vez dizer que eu amo esta igreja. Estou em Rio Largo há pouco mais de 7 anos. Vim de Maceió, como todos conhecem, a igreja Coronel Paranhos, ao qual conheci a Deus ali naquela igreja, tive um encontro com Deus, e me sinto gratificante por fazer parte desta igreja de Rio Largo. Outrora outros não tiveram o mesmo desejo de seguir a esse Deus. Outros desceram à sepultura, outros estão presos, mas o Senhor me escolheu para estar aqui nesta noite. É difícil dizer que a vida que eu vivia era uma vida sem Deus, mas o Senhor me trouxe a este lugar para dizer que Ele ainda faz milagre, que Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que faz mesmo sem a gente querer. Nunca imaginei estar aqui hoje. Quando o diácono Ageu não fez o convite, o céu desceu sobre mim. Até hoje a minha ficha não caiu. Estar no meio de um povo de Deus, homens de Deus, é um privilégio. E eu quero agradecer a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.